Então, vamos falar de fósforo. Né? O fósforo, eu estou falando dele em segundo lugar, porque os macronutrientes a gente cita eles nessa ordem, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Gente, toda vez que vocês forem citar os macronutrientes, essa é a ordem. Não é uma, vamos assim, não tem nenhuma lei, não tem nada escrito, mas é uma, vamos assim dizer, quase que um acordo de cavalheiros, que é essa ordem que nós citamos dos macronutrientes: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Não necessariamente essa ordem de exigência nutricional. Nós vimos no início da aula que o fósforo é um dos macronutrientes menos exigidos, juntamente com o enxofre. Né? Então, o fósforo, vou passar rápido no solo, né? Ele é muito limitante nas nossas regiões tropicais, em função das reações de absorção e de precipitação que ocorrem indisponibilizando esse fósforo. Em função dessas reações de absorção e precipitação, dessas perdas de fósforo, nós temos, né, e é uma cultura que está intrínseca ao produtor brasileiro de aplicar muito fósforo, a adubação fosfatada é pesada, e aí, fortes reações com ferro e alumínio, principalmente em condições de pH baixo, pH alto, ele precipita com cálcio. Em qualquer pH vai ter absorção específica, e é claro, a absorção específica ela é mais forte, né, com o HPO4 2- do que com o H2PO4, porque aqui vai ser dois átomos de oxigênio compartilhando elétrons, então vai ser uma reação bidentada ou binuclear, aí a absorção é mais forte, a ligação. E aqui as faixas de pH no meio, onde nós temos a maior disponibilidade. Então, na faixa de pH entre 5,5 e 6, né, nós vamos ter boa parte do fósforo disponível na forma de H2PO4-, que é a forma que as plantas absorvem. Né? Então, é um dos poucos, é um dos macronutrientes menos exigidos pelas plantas, olha lá, 0,1 a 0,5% na massa seca. Ele é absorvido, que eu já falei, predominantemente na forma de H2PO4-, ânion fosfato. Né? Você tem influência de micorrizas. O que são micorrizas? Né? São interações raiz mais fungos, que faz com que aumente a superfície de contato da raiz com o solo, favorecendo a absorção de nutrientes de baixa mobilidade no solo. E o fósforo é imóvel no solo. E não confundir, porque na planta ele é móvel. Tá ok? O efeito do magnésio na absorção do fósforo, então, como o magnésio está envolvido nos processos, né, de transporte de grupamentos fosfatados, a presença de magnésio favorece a maior absorção de fósforo. Tanto, eu gosto de dizer, não existe mais, eu acho, não sei se existe mais esse produto, mas era de uma empresa, a Maná, antigamente. A Maná é uma indústria de fertilizante antiga. Quem é da minha época aí, que já tem a cabeça branca, vai lembrar lá da Maná, que tinha uma musiquinha todo dia de manhã para assistir Globo Rural. Eu era criancinha, na década de 80. Meu avô, eu assisti Globo Rural na casa do meu avô, com meu avô, cedinho, domingo, e aí passava a musiquinha com a Maná do Bando da... só para lembrar. E a Maná, ela tinha um fertilizante chamado Fosmag, que nada mais é que um fertilizante fosfatado recoberto por magnésio, para aumentar a eficiência de uso desse fósforo. Né? Esse tempo atrás, eu acho que a Mosaic, que é dono desse produto agora, o Fosmag, mas eu não sei se ele sai comercialmente. Os silicatos também têm um efeito muito interessante na absorção do fosfato, porque o ânion silicato ele ocupa o lugar do ânion fosfato nos sítios de absorção, disponibilizando o ânion fosfato em solução. Mas aí é um efeito de solo. O ânion fosfato, ele é móvel na planta, ele é transportado no xilema via corrente transpiratória, né? 75 a 90% do fósforo na planta está na forma de fosfato inorgânico, fósforo inorgânico, mas também nós temos ele ligado a frutose, fosfato e a nucleotídeos, são os principais compostos orgânicos que contêm fósforo.
e ele é móvel na planta, então ele é facilmente redistribuído, e se ele é facilmente redistribuído, os sintomas vão ocorrer em folhas velhas. Né? De fósforo na planta. Então, nós temos o fósforo inorgânico e o fósforo orgânico. O fósforo inorgânico, as concentrações são altas nas folhas, e boa parte do fósforo inorgânico ele está dentro dos vacúolos, e o fósforo inorgânico dentro dos vacúolos controla o metabolismo da planta, principalmente, né, a parte de metabolismo de carboidratos. Pessoal, só estão os Lucas aqui olhando para mim. Cadê? Tailane, cadê a turma? Ellen, vamos lá? O fósforo orgânico está na forma de ésteres. Oi, Amanda. Comendo. Exato. Aí, vamos ficar olhando. A Amanda estava limpando as remelas dos olhos, já é sono. Já acabou a novela de Dom Pedro, né? Agora já deve estar quase no Jornal Nacional. Acorda cedo demais, né, professor? Cansado. Eu tô na minha sala no IEF desde as 7 da manhã. Pois é. Meu filho me ligou perguntando, você não vai vir embora? Eu falei, vou depois. Então, vamos lá. Também o fósforo, ele está ligado a fosfolipídios, com uma função estrutural importante, né? Compondo aí as membranas plasmáticas. Outra função estrutural importante, compondo nucleotídeos, tanto os nucleotídeos livres, como ATP, GTP, como compondo ácidos nucleicos, DNA e RNA. Fitatos é a principal reserva de fósforo nas sementes, isso é muito importante, né? Inclusive, os fitatos, eles têm um problema muito grande na alimentação animal, principalmente suíno. E a principal fonte de fósforo para o suíno é o milho. E no milho, o fósforo está na forma de fitato. E aí, o que você tem que fazer? Vocês que vão ver aí suinocultura lá para frente, você vai ver a professora Ana Paula, principalmente, eu acho que é ela que dá suinocultura, ela falando de adição de fitases na ração de suíno. Por que é importante a adição dessas fitases lá na ração de suíno? Para você ter quebra desses fitases e a liberação de fósforo no intestino para o suíno. Né? E isso é importante também, por quê? Porque esse resíduo do suíno que recebe fitase na ração vai ter alto teor de fósforo disponível. Porque o fósforo ligado aos fitatos nas sementes, que não são quebrados nos tratos digestivos dos animais, quando vai para o solo na forma de adubação orgânica, dificilmente ele é quebrado. O fitato ele tem uma meia-vida no solo muito grande. Ele não é quebrado. Então, a importância da adição das fitases nas rações dos animais tem benefício para o próprio animal, que vai aproveitar esse fósforo, mas tem um benefício muito grande quando a gente utiliza esse resíduo como fonte de fósforo. E um dos principais resíduos, fonte de fósforo, que a gente pode utilizar nos processos de ciclagem dentro da propriedade, é o resíduo suíno. Funções do fósforo na planta: estrutural, compondo fosfolipídios. Então, está aqui, ó, grupamento fosfato, ligado aos ácidos graxos, compondo membranas plasmáticas, compondo os nucleotídeos, tanto livres como nos ácidos nucleicos, como DNA, desoxirribose e a ribose, ligado lá nos nucleotídeos. Em compostos, compondo compostos ricos em energia, como o ATP, o ADP, o NADP, Então, está aqui a adenosina trifosfato. Então, aqui são 3 grupamentos fosfatos, um ligados no outro, e o que faz esse composto ser rico em energia é justamente a energia necessária para manter esses grupamentos fosfatos um unido ao outro, Porque aqui você tem o ânion fosfato repelindo um ao outro. E aí você precisa de muita energia para manter eles grudados, e quando você quebra aqui, você tem uma liberação de grande quantidade de energia dessa quebra, dessa ligação aqui. Então, o ATP é uma forma de armazenar e transferir energia na planta. Mas o ATP ele é produzido pela respiração.
Aí eu costumo dizer, quebrar um pouquinho o paradigma e falar para vocês e que eu falei lá na aula de absorção de nutrientes, que a planta depende muito do teor de carboidratos dentro dela. Se ela tiver com baixo teor de carboidratos, ela vai ter problema de executar vários processos metabólicos, porque o ATP ele é gerado da oxidação dos carboidratos. Então, o ATP ele é mais utilizado num processo de transporte de energia, mesmo porque o ATP ele não é a fonte de energia que é redistribuído. O que a planta redistribui são fotoassimilados, então são carboidratos. Né? Então, o ATP é a moeda energética dentro da planta, usada em todos os processos metabólicos endergônicos, aí, síntese de macromoléculas como carboidratos, no caso amido, proteínas, lipídios, né? Fixação de CO2 ou na fotossíntese, absorção iônica, fixação biológica, trabalhos mecânicos realizados pelas raízes, compondo que é a principal reserva, já falamos muito da principal reserva de fósforo nas sementes, né? Formando sais com cálcio e magnésio, os fosfatos de cálcio e magnésio, né? Que influencia no processo de germinação das sementes, principalmente na quebra, né, de compostos de reserva de semente, biossíntese de novos tecidos, principalmente biossíntese de membranas plasmáticas e replicação de DNA e RNA. Então, sementes que se desenvolveram em plantas com deficiência em fósforo pode apresentar problemas de germinação. Né? Sintomas de deficiência em fósforo. Por ser um nutriente móvel, os sintomas ocorrem em folhas velhas. Pode ocorrer desde arroxeamento, amarelecimento ou a presença do verde escuro. Por exemplo, gramíneas, milho, sorgo, braquiárias, de maneira geral, vai ocorrer o arroxeamento. Leguminosas, vai ocorrer o amarelecimento. Algodoeiro, por exemplo, vai ficar um verde mais escuro, sem brilho. Né? E um sintoma que é comum a todas elas, né, é o nanismo, plantas pequenas. Tá ok? E temos que saber diferenciar a clorose oriunda da deficiência de nitrogênio para a clorose oriunda da deficiência de fósforo em leguminosas. Por exemplo, na soja, né, ou no feijoeiro. Como é que eu diferencio os sintomas de deficiência de fósforo com sintomas de deficiência de nitrogênio? Todos os dois é amarelecimento, clorose em folhas velhas. Como é que eu diferencio? Gustavo Dias, como é que eu diferencio? Uai, professor. Sério? Diferença no tamanho das folhas? Tamanho da folha. Gente, tá aqui, ó. A deficiência de fósforo vai dar nanismo. Pequenas. Plantas pequenas. E outra coisa, a velocidade do desenvolvimento de sintoma. Isso eu lembro da minha tese. Na minha tese era fácil, porque eu estava trabalhando com fósforo, eu tinha tratamento sem adubação fosfatada. E era com feijoeiro, então a gente punha adubação nitrogenada. A deficiência de fósforo, gente, o sintoma entre o amarelecimento e a abscisão da folha é muito rápido. E na maior parte das vezes, a folha entre a abscisão antes de necrosar. É muito rápido o desenvolvimento do sintoma de deficiência de fósforo. Então, além da redução de crescimento, a velocidade de desenvolvimento do sintoma. E aí eu falo para vocês, se você tem que avaliar a velocidade de desenvolvimento do sintoma, se eu chegar numa área de feijão, por exemplo, e ver o bacheiro amarelado, como é que eu diferencio o sintoma de fósforo e de nitrogênio? Se eu não vi a velocidade com que esse sintoma desenvolveu. E você vai perguntar para o produtor, qual sintoma desenvolveu, rápido ou lento? O que é rápido e lento? Um dia, 2 dias, 4 dias? Tamanho da planta.
Não só isso, o histórico da área. O que o senhor aplicou? Esse verde escuro aí é o que mesmo? É deficiência de fósforo, algodoeiro. O verde fica mais escuro que o normal. Fica mais escuro que o normal e sem brilho. E outra coisa, não é qualquer hora do dia que a gente consegue identificar sintomas de deficiência visualmente. Os melhores horários do dia é quando você tem luz difusa. O que é luz difusa? Você não tem incidência direta de luz sobre a superfície da lavoura. Porque a planta reflete e aí fica difícil, você pode confundir. O melhor horário para você ver deficiência ou é amanhecendo, quando o sol, os raios solares estão paralelos à superfície da Terra, ou é anoitecendo. São os melhores horários. Chegar numa lavoura de manhã e falar, nossa, a lavoura está amarelada, a do vizinho está esverdeada. Eita! Padrões complicados para comparar. Assim. Então, tomem cuidado com isso. É claro, tem sintoma que ele é tão drástico que você não precisa ir anoitecendo amarelando. Aquele sintoma de deficiência de nitrogênio naquela lavoura de milho que eu mostrei no slide anterior, ele é bem típico para mostrar que foi pesado. Né? Então, a velocidade do sintoma e, às vezes, você, o cara responsável pela área lá na fazenda, do produtor ou pós-produtor, ele não vai saber te responder o que é rápido e o que é lento. Se desenvolveu em um dia, se 2 dias, 3 dias. Né? Porque falar rápido e lento depende do seu referencial. Né? Então, saber do histórico de uso da área, o que ele pôs de adubação, né? Ajuda a gente a desenvolver. E nós vamos ver mais para frente, na aula de sábado, enxofre. Gente, quer ver um negócio que faz confundir deficiência de nitrogênio, fósforo e enxofre no feijoeiro. Porque uma deficiência de enxofre no feijão deixa a planta amarelada, mas os sintomas começam a dar folha nova para velha, porque o enxofre é pouco móvel. Só que quando numa condição muito acentuada, o enxofre deixa a planta inteira amarelada. E aí? Começou de baixo para cima ou de cima para baixo? Está tudo amarelado. Quando é assim, eu falo para o pessoal, meu amigo, aplica sulfato de amônio e MAP. Né? Aplica um sulfato de amônio e um MAP lá. Por que sulfato de amônio e MAP? Se você juntar sulfato de amônio, você vai ter nitrogênio, fósforo e enxofre. Na dúvida, você matou os 3. Né? Então, na verdade, quando você pega uma situação dessa, não dá tempo de você fazer análise química de tecido. Você vai falar isso pode acontecer só numa região da cultura? Numa determinada região? O quê? Isso pode acontecer só num determinado local ou acontece no... O sintoma, isso é uma pergunta boa, Tailândia, muito boa a sua pergunta. É porque eu vi no domingo. Né? Os sintomas de deficiência nutricional, ele ocorre com distribuição uniforme, geralmente na planta e na área. Né? A não ser que você encontrou em um ponto onde o produtor usou como depósito, ali onde ele depois depósito de calcário, ou depósito de um determinado adubo, e aí pode dar toxidez ou deficiência. Agora... Não, eu estou explicando porque estão aplicando exatamente isso, o MAP e o... o que você falou aí agora, eu esqueci agora. É isso. Aonde? Eu estou aplicando exatamente isso. Aonde você está aplicando? Só que eu vi uma área uma área amarela só num determinado local, não foi em tudo, sabe? É um pivô. Mas aí é só numa parte do pivô? Isso, só numa parte. Olha, isso é um pouco complicado, porque pode ser que o pivô tenha histórico de uso diferenciado, pode ser que acabou o fertilizante e o produtor aplicou só em parte. Então, por isso que eu falo, tem que avaliar o histórico de uso. A distribuição de sintomas costuma ser uniforme na planta e uniforme na área uniforme. Né? Se você tiver pivô, onde as partes do pivô, terços do pivô, né,
frações do pivô tiveram históricos de uso diferenciado e, consequentemente, histórico de manejo nutricional diferenciado, você pode ocorrer sintomas diferenciados dentro do pivô. Agora, se o histórico de uso é o mesmo dentro do pivô, o tipo de solo é o mesmo, a adubação foi a mesma, e você tem reboleiras, ou seja, lá no pivô você está andando, de repente tem um monte de feijão ali, uma área redonda amarelada. Aí você anda mais um pouquinho, tem outra reboleira lá na frente. Você anda mais um pouco, tem outra reboleira do outro lado. A ocorrência de sintomas de necrose, clorose em reboleiras tem uma possibilidade muito grande de ser doença, né? Sendo de ocorrência de nematóides ou fungos, doenças de solo, risoctônia dá muito em reboleira, principalmente risoctônia em área de irrigação, onde a qualidade da água não é tão boa, tem muita matéria orgânica no ponto de coleta de água, e aí pode, né, os problemas de risoctônia, tombamento, pitching, estrangulamento ali do caule, quando a planta está se desenvolvendo, morte de raízes, isso costuma ocorrer muito em áreas com doença de solo, e aí risoctônia é um exemplo típico, que é mais? Tombamento, plantas, né, doenças fúngicas que causam tombamento, de maneira geral, nematóides, mas o nematóide ele dá clorose internerval, que confunde muito com deficiência de manganês e magnésio. Quando a gente for ver magnésio, eu vou mostrar para vocês. Então, uma coisa que vocês têm que ter na cabeça, né? A distribuição do sintoma é uniforme na planta. Você pegou a planta lá, tem folha velha verde e folha velha amarela. Tá? O sintoma não está uniforme na planta. Tem folha nova amarela e folha nova verde. Tá? Você está com sintomas com distribuição não uniforme. Pode ser um mecânico, uma doença. Professor, mas aí, tipo assim, se foi confirmada a deficiência de um macronutriente, por exemplo, dependendo do estágio, assim, é bem mais difícil, né, resolver o problema. Olha, depende do macronutriente. Se for cálcio e enxofre, é bem complicado, hein? Apesar que você tem gesso, mas se for cálcio e enxofre, é bem complicado. E como é que você vai aplicar gesso numa área que você não tem solo exposto, né? Você está com a planta cobrindo toda a superfície do solo. Uhum. E deficiência de macronutrientes, você tem uma perda de produtividade muito grande. Então, e quando ocorre deficiência de macronutrientes, é porque teve um erro no manejo da fertilidade do solo muito grande. Uhum. Certo. E até bom a sua pergunta, porque uma coisa que acontece muito é que o produtor ele faz a escolha da fonte do adubo em função do preço, né? E a escolha da fonte, ela pode ser feita não só com base no preço, mas também em quesitos técnicos. Por exemplo, se eu tenho uma área que tem alumínio e eu não vou aplicar gesso, aplique super simples como fonte de fósforo. Porque o super simples tem gesso na Constituição. Né? Então, durante muito tempo, o MAP foi a fonte de fósforo mais barata. O produtor ficou muito tempo. E na soja, não se aplica fonte de nitrogênio. Né? Que aí você teria o sulfato de amônio como fonte de enxofre. Então, quando você não aplica enxofre durante muitos anos, como ocorreu em várias áreas aqui na nossa região do Cerrado, onde o pessoal vem aplicando só MAP, pode ocorrer deficiência de enxofre. E aí se confunde muito com deficiência de nitrogênio e fósforo, quando os sintomas estão em níveis bem avançados, né? Como no caso do feijão, e é muito comum ocorrer isso em área de feijoeiro. Uhum. Aí, então, é bem difícil depois resolver, então, né, porque devido ao manejo, né? Na verdade, você tem que resolver, né? Você tem que aplicar, e aí é o que eu falo, se você está com deficiência de fósforo, a fonte mais fácil, mais barata de aplicar é o MAP purificado. Um saco de MAP está custando os seus R$120. São 25 quilos de MAP.
Então, se você aplicar aí 5 quilos por hectare, são R$ 125 para 5 hectares. Quanto? 120 dividido por 5 dá quanto, gente? 120 dividido por 5? Dá 25, né? 120 dividido por 5. Se você um custo de R$ 25 por hectare só para aplicar foliar de fósforo é caro, né? Então, se você pegar, se o preço do feijão tiver R$ 200, né, a saca, ou mais, até vale, mas se você pegar feijão a R$ 60 a saca, como ocorreu ano passado, está embado. E a tendência do feijão agora é baixar o preço. Né? Uhum. Certo. Vamos lá. Olha aqui, deficiência de fósforo em eucalipto, gente. Arroxeamento das folhas mais velhas. Olha lá. De novo, folha velha em planta perene, a folha do ramo. Folha mais velha do ramo. As folhas novas, olha lá, esverdeadas, e as folhas velhas arroxeadas. Esse arroxeamento aqui, no eucalipto, é em função do acúmulo de antocianina. A antocianina é um pigmento acessório. Então, a planta vai perdendo o cloroplasto e vai ficando da cor do pigmento acessório. E no caso do eucalipto, do milho, do sorgo, das forrageiras, das gramíneas, de maneira geral, as poáceas, né? Elas têm como pigmento, um dos pigmentos acessórios de maior proporção, a antocianina. Aqui a goiabeira, também, ó. Olha o ramo da goiabeira. As folhas mais novas da goiabeira estão verdes. As folhas mais velhas do ramo, arroxeadas. Né? Olha o feijoeiro. Olha o tanto que é desgramado o feijoeiro, né? Redução de crescimento. Você olha para esse feijoeiro aqui e você fala, não, o feijão está travado. Será que é fito de herbicida? Será que é fito de fungicida? Você entra na lavoura, a lavoura toda igual, não tem uma para você comparar, né? Deficiência de fósforo dá isso, ó. Nanismo, redução intensa do crescimento, e a clorose, ó, talvez não foi tão acentuada. E olha a planta bem nutrida em fósforo, como é que está? Né? Olha o milho aí. Então, tomar cuidado, porque no milho pode se confundir sintoma de deficiência de fósforo com enfesamento. É uma doença, é uma virose, né? E geralmente a virose, a distribuição não é homogênea na área, depende muito do comportamento de voo do inseto que está levando essa virose, né? Lembrando que virose, o manejo de virose está relacionado com o manejo de insetos sugadores, né? Pulgão, trípes, mosca branca, que são insetos que transmitem essa virose de plantas doentes para plantas sadias. No caso aqui, a deficiência de fósforo. Como diferenciar enfesamento de deficiência de fósforo? Distribuição do sintoma na área. Se a distribuição está uniforme, possibilidade muito grande de deficiência de fósforo. Agora, se você tem uma planta arroxeada, outra planta que está do lado está verde, normal, uma possibilidade muito grande de ser doente.